bem? Meu nome é Isabela, eu sou professora de História e de Inglês também. Hoje eu vim contar um pouquinho do porquê que eu decidi escolher essa profissão de docência e como que eu fui parar no meio disso tudo. Bom, o primeiro contato que eu tive em relação ao ensinar foi em trabalhos voluntariados. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer um trabalho de voluntariado com a Opus Dei, que é uma vertente da Igreja Católica ali, e a gente ia para algumas escolas municipais, públicas, e fazer algumas atividades extracurriculares no período de férias, para a recreação das crianças e dos jovens. Nesse processo aí de voluntariado, eu acabava ensinando um pouquinho sobre ciências e experimentos que a gente fazia. Então, esse foi o primeiro contato de fato, que eu tive com o ensinar com jovens, com crianças. Às vezes eu fazia apresentação de teatro também, eu amava, eu tenho esse projeto muito dentro do meu coração. Era um grupo de meninas, que ia até esses lugares e elaborava esse projeto. Porém, foi muito difícil para eu escolher essa professora, tá? Então não é tão fácil. Tô contando aí meu primeiro contato com o ser professora. Logo após esse projeto, depois de alguns anos, eu me mudei de cidade. E na cidade atual eu acabei me convertendo ao cristianismo. E dentro do cristianismo, tem algumas salas de estudo bíblico. E eu comecei a dar aula nessas salas de estudo bíblicos para crianças. E mais uma vez foi o segundo contato que eu tive com o ensinar. Eu amava preparar as aulas para as minhas crianças, eu amava o tempo que eu estava ali com elas ensinando, quando elas interagiam, perguntavam sobre o conteúdo, era muito enriquecedor para mim. Porém, como eu falei, essa minha jornada na docência, ela foi muito complicada. Eu sempre neguei muito ser professora, nessa época não passava na minha cabeça ser professora. Eu só fazia algo como voluntário porque eu acreditava que era uma forma que eu poderia servir a Deus com o recurso que eu tinha no momento. Então, eu ensinava apenas por ensinar, mas não pensando nisso como uma profissão, a minha carreira. Mas tudo mudou quando eu acabei entrando no terceiro ano do ensino médio, que eu precisava escolher a minha profissão. E até então, como eu não pensava ser professora, o que estava na minha referência ali, era ser designer de produto, trabalhar com informática ou ser biomédica. Então, coisas nada a ver com a docência. Eu tinha um professor na época que ele era bem ruim como professor de história e ele não ensinava nada. Como era um momento ali de transição para vestibular, Enem, eu precisava estudar as matérias. E como ele não ensinava, eu corria atrás sozinha na minha casa, assistindo videoaulas, procurando na internet, enfim. Então, assistindo uma videoaula sobre o Getúlio Vargas, de um canal que é muito querido no meu coração, que chama Se Liga Nessa História, teve um plim assim na minha cabeça, eu falei, vou fazer história. Porém, todavia, eu não queria fazer história para ser professora. Eu queria fazer história para ser pesquisadora ou museóloga, que são coisas que eu ainda amo e que um dia eu irei me aprofundar mais. Eu não pensava de jeito nenhum em ser professora. Se alguém me perguntasse, você vai querer ser professora? Eu falava, não, Deus que me livre, eu não quero ser professora. Eu vou trabalhar com um museu e eu vou ser monitora de museu. Apenas isso. Trabalhar com acervo e etc. Como mudou, essa minha perspectiva de vida quando que eu comecei, de fato, a gostar de dar aula. Foi quando eu tive que fazer bem mal-humorada, porque eu não queria, o meu estágio obrigatório em escola. E quando eu fui nas escolas, eu fiquei ali um período de 3 meses, e depois desses 3 meses eu me tornei um novo ser humano, uma nova Isabela, apaixonada pela docência, #muito professora. E comecei a me aprofundar mais em didática, metodologia, para me tornar uma boa professora quando eu saísse da faculdade. Claro que eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu acredito que essas minhas pesquisas por fora, esses cursos por fora, baseados em planejamento, metodologia e didática, me ajudaram muito mais que a faculdade em relação a ensinar. Esse praticamente foi a minha história dentro da docência. Ela é um pouquinho longa, levou aí uns anos para eu realmente aceitar que eu tinha, essa vocação, vamos colocar assim, com o ensino, e hoje eu amo. Se você quer ser professor, vale muito a pena, tem as suas dificuldades, mas de verdade, vale muito a pena. Então é isso, se você gostou, por favor, deixe um like nesse vídeo, porque eu realmente tive que perder toda a minha vergonha pra voltar com o meu canal no YouTube. E se você foi uma das pessoas que votou na enquete, o mínimo que você pode fazer é também deixar um like aí embaixo e comentar se você gostou, se você quer outro tipo de conteúdo pra algum vídeo aqui do YouTube, não sei. Se você não me conhece ainda e quer me conhecer, eu tenho um perfil de professora no Instagram, segue lá. Beijo!
Tchau!